Paz e graça, queridos irmãos. Professor Rafael Brito aqui, respondendo algumas questões dos meus seguidores a respeito de alguns temas atuais que estão acontecendo hoje. O PC Siqueira, talvez você não conheça, um dos precursores do YouTube no Brasil, um jovem, vamos dizer assim, de 37 anos, faleceu nesta noite passada do último dia 27. As suas causas não são causas naturais, sabemos do que é, né? Suicídio, né? Ele faleceu. Então, portanto, eu quero fazer uma análise a respeito da vida desse menino, das polêmicas que envolveram ele e também dos seguidores aqui da internet, de jovens, como, por exemplo, meus sobrinhos que gostavam muito dele. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. No Twitter, nesses dias, depois da notícia do falecimento desse menino, hoje a notícia que mais se fala. Estourou hoje, seja na internet, seja também em outros canais da mídia, sobre a repercussão da morte desse rapaz. A verdade é que o PC Siqueira, ele começou o seu trabalho no YouTube, foi um dos primeiros youtubers no Brasil. Ele tinha um canal que chamava Mais Poxa Vida, na época também junto com Rafinha Bastos e outros grandes youtubers do Brasil, e se envolveu numa polêmica nos últimos anos em relação a uma suposta relação com crianças, né, com pedofilia, né? Eu preciso de falar desse jeito para não ter problema, você entende. A questão aqui é que eu quero fazer algumas pontuações a respeito dessa história, muito, muito complexa e muito triste ao mesmo tempo, e que tem tomado as redes sociais. Vou colocar para você aqui um vídeo desse rapaz, o último vídeo dele falando do Natal, presta atenção. Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que, como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Então, Feliz Natal solitário para você, Feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos, nós não estamos sozinhos. Bom, aqui foi o último vídeo, um dos últimos vídeos que ele fez. Ele tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, no YouTube e tudo mais. E aqui ele fala sobre o Natal sozinho. Esse rapaz, ele teve problemas sérios com o uso de drogas, depressão e tantas outras questões, sobretudo na área do autoconhecimento de si mesmo. O PC Siqueira, nesse tempo em que ele foi, vamos dizer assim, condenado, julgado pelo tribunal da internet, ele também foi investigado pela polícia. Eu tive acesso justamente ao auto, aonde ele foi, a perícia onde foi feita com ele, né? Em 2020, ele teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos, entre o computador, HD externo, celular, videogame, e no relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e foi tido então a conclusão que o Instituto Criminalista disse que o tema pedofilia, né, não foi encontrado no PC, no computador dele, e nem foi identificado nada criminoso em relação a isso. A questão foi que entre 2008 e 2011, teve uma conversa com uma menina, identificada como Vanessa, em um aplicativo que se popularizou nos anos 2000. E essa menina, ela tinha uma espécie de uma carteira estampada com desenhos de bicho e mostrou pro youtuber, né, pra esse rapaz, uma antiga cópia do seu RG, e ele começou a dizer que ele era pedófilo, né? E numa segunda conversa com essa mesma menina, ele começou a falar algumas coisas, dizendo que sentia atração, enfim. A partir disso, isso vazou no Twitter, e essa conversa, desse compartilhamento, desse áudio, dessas coisas que ele foi colocando,
fez com que ele caísse no ostracismo, a tal ponto que os seus colaboradores, como Felipe Neto e tantos outros, o deixaram. A verdade é que hoje ninguém sabe se essa história corrobora com a verdade ou não. O problema é que tem os áudios dele dizendo isso. Portanto, então, foi uma pessoa, podemos dizer, em potencial, que poderia cometer alguma coisa nesse sentido. O problema é o modo como você se expõe, aquilo que você fala e o que você diz. A partir disso, esse menino, ele que tinha um canal enorme, que era para estar mais ou menos aí no mesmo naipe desses grandes como Felipe Neto, acabou tendo que desligar o seu canal, desligou tudo, perdeu tudo, e as últimas coisas que fazia era poder se inscrever e vender alguns stories por R$ 100. A verdade em tudo isso parte por um pressuposto muito fino, que nós temos que tomar muito cuidado, seja aqui na internet, seja também no mundo. Existe aquilo que é chamado hoje de cultura de cancelamento. E a cultura de cancelamento, ela parte do princípio que a partir do momento em que eu não gostei daquela pessoa, ou que eu achei que aquela pessoa ela não precisa da minha visualização, ou eu simplesmente a cancelo, simplesmente a bloqueio, simplesmente a ataco e destruo a sua reputação. Sei que muitos de vocês, como eu, não estão defendendo esse rapaz, nem mesmo o crime suposto que tenha cometido, apesar de ter sido arquivado todas as coisas, ainda falta a quebra de sigilo da Apple, que ainda não foi quebrado. Mas enfim, a questão aqui não está simplesmente nesse ato. Está na construção e na desconstrução de um mito, de um ídolo, de uma pessoa que muitas vezes cresceu e que se tornou uma referência para muitos jovens. Mas, a partir do momento em que você começa a não ter um sentido na sua própria vida, daquilo que verdadeiramente coloca raízes na sua história, tudo aquilo que você começa a propagar e a dizer e a falar começa a ter um fim, uma desconstrução de si mesmo. Aquilo que nós conseguimos compreender foi que esse rapaz, ele estava com a sua namorada, ele comete esse ato contra si mesmo, né? A sua namorada, né, segundo o jornal Metrópolis, disse que tentou ajudá-lo, mas infelizmente não conseguiu, e ele acabou tirando a sua própria vida. A situação é um pouco complicada, porque você começa a ver um pouco o início da sua história e da sua carreira, né? Ele desde criança, ele vai dizer que ele sofria bullying na escola, então por causa que ele era estrábico, né, como eu, e acabou então sendo alfabetizado em casa. Ele cresceu, virou colunista de história, de quadrinhos, ainda na adolescência com 15 anos, e depois tornou-se conhecido como um vlogueiro, enfim, cresceu bastante aí no YouTube. A questão em tudo isso como por exemplo nesse vídeo que ele fala para vocês que vão passar o Natal como um dia qualquer como eu e sozinho, demonstra como que terminou seus dias. Uma pessoa sozinha, sem pessoas em volta de si, passando o Natal sozinho na sua casa, vivendo uma vida sozinho. Ao mesmo tempo, esse rapaz, alguns momentos, ele fez algumas críticas a Jesus, e seu canal era polêmico justamente pelo modo como ele tratava a religião, por se considerar ateu. E é triste ver também algumas pessoas dizendo, veja, falou mal de Jesus, agora morreu desse jeito. Enfim, eu quero dizer uma coisa, que Cristo, ele não é assim. Jesus, ele jamais iria desejar que uma pessoa pudesse atentar contra a sua própria vida, tirando aquilo que é o dom mais precioso que o próprio Deus o deu, porque de alguma forma o ofendeu. Nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós colocamos na boca de Deus não é aquilo que o Senhor muitas vezes pensa. Mas o homem, ele tem a sua liberdade, ele foi criado para a liberdade. E o seu livre-arbítrio o faz com que ele possa escolher os seus caminhos. A tal ponto que o ser humano, se ele não busca o Senhor com todo o seu coração livremente e deixa se encontrar pela graça, de fato, acontece um grande vazio na sua vida e na sua própria existência terrena. Veja que em um outro vídeo ele
posta falando sobre a sua namorada. Veja o que ele fala aqui. Acabei de terminar um relacionamento de mais de 1 ano e eu não sei o que fazer. É claro que, né, vida que segue, bola pra frente, mas fica um vazio, fica uma coisa complicada. Eu não sei o que fazer. Tem essa coisa do luto, de quando você rompe um relacionamento e aí você tem que, né, lidar com aquela sensação de morte. Parece que a pessoa morreu pra Isso você. aí. Ou parece que você está morto, sei lá. Eu só sei que eu não quero ficar na bad nesse término de um relacionamento dessa vez. Eu já tive vários. Sou especialista nisso, Uma na vida verdade. sem sentido. E não sei o que fazer. Geralmente o que eu fazia era substituir A um relacionamento felicidade pelo como outro, mas isso pode levar você a tomar decisões afobadas e pode colocar você uma pessoa esquisita na sua vida, uma pessoa que não era pra estar na sua vida e ela vai estar lá. Então, eu não quero fazer isso. Eu posso também cair na Né? Então, gandaia nesse momento, você vai e tendo isso. aproveitar a solteirice e ficar na putaria, basicamente. Mas é engraçado. Então, meus irmãos, veja. Você percebe que é uma pessoa completamente sozinha, destruída, e que agora ficou sozinho nesse último período. A sua existência parte justamente daquilo que é o chamado pelo qual nós somos feitos, que é o quê? Buscar a luz, buscar o Senhor. O ser humano não foi criado e jogado nesse mundo de qualquer forma. Você não foi feito simplesmente para nascer, crescer, multiplicar e terminar os seus dias. Existe algo dentro de nós, veja que ele dizia, ficou um vazio. Esse vazio não é só simplesmente porque ele terminou com a namorada naquele tempo. É simplesmente porque esse vazio busca a presença de Deus. E mesmo negando a presença do Senhor na sua vida, mesmo muitas vezes até mesmo blasfemando contra o nome dele, eu tenho a certeza que o olhar do Senhor o buscou, que o olhar do Senhor o quis, que Cristo também morreu por ele naquela cruz. A questão em tudo isso demonstra ainda algo no mesmo caso do vídeo que eu fiz sobre a Jéssica. Temos que proteger os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos tenham e busquem um sentido verdadeiro na vida, algo que os dê uma felicidade plena, que não seja uma felicidade passageira. Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicomaqueia, nos explica que o ser humano ele é criado para um bem. Esse bem, ele tem o bem em B minúsculo e o B maiúsculo. O bem em B minúsculo seria justamente aquilo que o nosso coração anseia das coisas passageiras. Por exemplo, alguém estuda, entra numa faculdade, se torna médico, depois de se tornar médico quer começar a residência, depois da residência tem o seu consultório, depois do seu consultório faz mais especializações e ao fim se torna um grande médico, aquela pessoa chega no ápice da sua carreira. E a pergunta que se faz, quando ela chega nesse ápice da sua carreira, ela está feliz de verdade? Não. Porque a felicidade de fato não está nos bens passageiros, não está, por exemplo, em 2 milhões de inscritos no YouTube, como esse rapaz tinha, ou em outras coisas que você pode alcançar na sua carreira, na sua arte. Mas está num bem supremo, em um bem imutável, em um bem que não muda. E esse bem, para nós, é o próprio Deus. Portanto, a nossa alma, a nossa vida, o nosso desejo é justamente terminar os nossos dias e buscar em algo que não muda. As pessoas mudam. Os julgamentos podem mudar você. O tribunal e o cancelamento pode cancelar você. Mas se você tem as suas raízes em Deus, que é o bem que não muda, a Ele você sempre poderá buscar e ter uma companhia de verdade. Mais uma vez, a história da internet e essa, vamos colocar aqui como Bauman dizia, né? Esse filósofo falava sobre essa sociedade líquida que não tem estabilidade, o tempo inteiro está mudando, o tempo inteiro está se adequando, o tempo inteiro está destruindo com os seus próprios valores, nos mostra o quanto precisamos de ensinar as nossas crianças, educar os nossos filhos em algo que não passa. Porque no final das contas, no fim da ponta da linha, lá no último suspiro, quem conta
não são quem ficou com você até hoje, não são quem te julgou, não são também aqueles que te festejaram ou fizeram aquelas coisas, mas quem você vai enfrentar e olhar nos olhos, que é o próprio Juiz Supremo, o Deus Todo-Poderoso, que nos chama à vida eterna. Que você possa, mais uma vez, através dessa história, dessa situação, poder voltar o teu olhar para o Senhor nesse tempo de Natal ainda e saber que ainda há tempo de ser feliz, de ter uma felicidade plena em Jesus Cristo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Eu sou o professor Rafael Brito e esse é o Exército e o Apostolado de São Rafael. E aqui você recebe formação e uma reflexão à luz do Evangelho e da tradição. Deus te abençoe.